Olá pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Eu brinco que é um tipo de profissional que eu queria ter todos os dias de manhã em casa para escolher o que eu vou vestir. Estou aqui com a Mari Tavares. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Nicolas? Prazer estar aqui com você e falar um pouquinho, né, do que todo mundo preocupa, a imagem. Pois é, eu estava conversando com a Mari isso aqui, gente, já tem um tempo que eu estou tentando trazê-la aqui, mas as agendas não encontram, a gente não consegue. Mas eu brinco assim, mas é de verdade, é aquele tipo de profissional, porque a Maris não é só uma consultora de imagem, gente. Pela sua release que eu li, você é uma gestora de imagem. Gestora, né? De imagem. Conta pra gente primeiro qual que é a diferença. O stylist primeiro, que é o mais conhecido, né? Que é o figurinista, o stylist, que é aquela pessoa que cria meramente o figurino para uma determinada ocasião. A consultoria de imagem, ela é um pouquinho mais abrangente. Ela trabalha várias ferramentas, por exemplo, a análise de cor pessoal, a análise de biotipo e várias outras ferramentas para descobrir o que favorece melhor você. E geralmente ela tem um tempo determinado, um tempo aí de 3 meses, 6 meses, no máximo, né, para ser entregue. Outros já fazem esse trabalho com muito mais rapidez, em 10 dias, entregam tudo isso para você. A gestão de imagem, Nicolas, ela é muito mais profunda. Ela é uma continuidade da imagem. Porque nós sabemos, isso é pesquisa, isso é comprovado, que em menos de 2 anos a pessoa não muda o estilo dela. Se você interrompe um trabalho de consultoria de imagem, por exemplo, com 3 meses, a chance da pessoa dar continuidade sozinha àquela imagem proposta é mínima. Eu nem... Se não tiver uma pessoa pegando meu pé, não vai. Tá vendo? Não vai. É quase igual personal shopper. E olha que eu sou estilista, né? Não então, adianta, eu não sigo. É quase igual personal trainer. E o gestor de imagem, ele tem um acompanhamento mais de perto, é uma área mais abrangente e por mais tempo. A gestão de imagem, ela envolve comportamento, ela envolve a forma como o meu cliente quer ser visto e a forma como ele é percebido. Então a gente faz de tempos em tempos uma análise. Será que você está sendo percebido da forma como a gente gostaria? Será que você está se mostrando de acordo com o nosso propósito? Entendeu a diferença? Na verdade, é um projeto de imagem, né, que a gente segue por meio dessa gestão a longo prazo. Maris, e pela lógica, então, assim, as pessoas pensam, às vezes, que um profissional igual você seria só para artista, e não, né? Não, eu faço muito profissional liberal, médicos, dentistas, político é um nicho muito grande que eu tenho por questão de ética, eu nunca divulgo, não comento, não falo nomes, mas eu tenho grandes nomes na política nacional que são clientes e também artistas. O artista ele faz questão de ser visto e de estar o tempo todo na mídia, né? Acaba que isso gera um burburinho em torno do nome dele e isso traz outros benefícios. Inclusive tem uns que eles não deveriam nem divulgar, né, gente? Detona com o profissional da pessoa. Não dá. Mas nós temos a lista dos mais mal vestidos e dos mais bem vestidos, né? Nossa, porque tem alguns que eu falo assim, gente, quem deixou essa pessoa sair de casa desse jeito? Mas tudo bem, a gente entende que vai. Gente, tem chocolate aqui, ó, que a Maris trouxe pra gente. Quem me conhece sabe que eu não divido chocolate de jeito nenhum. A Maris é uma pessoa boa, ela divide. Eu divido chocolate, olha que gracinha. Quem me conhece sabe que eu não divido com ninguém chocolate. Eu trouxe pra dividir com você. Mas, a partir assim de... quando você começa um trabalho, o que você olha primeiro pra falar assim, essa pessoa precisa disso, mudar isso e manter isso? Então, Nicolas... Geralmente se mantém alguma coisa quando você começa a trabalhar? Claro! E a intenção é que mantenha mesmo, para que seja exatamente a essência da pessoa. Porque tem aquela pessoa também, parece que ela vive para comprar roupa e não consegue usar aquilo, né? Roupas, e a pessoa acha que é isso, ela compra aquele monte de roupa, deixa tudo no armário, não consegue usar nada. É muito comum. E ainda abre o armário e fala que não tem nada para vestir. Exatamente. Então isso é triste, isso é frustrante, isso não é nada inteligente, isso não é econômico. Então, a consultoria de imagem, de acordo com a minha metodologia, eu tive que desenvolver uma metodologia própria que chama Além da Aparência, que é exatamente isso.
Primeiramente, eu analiso o meu cliente de dentro para fora, porque eu acredito muito nessa imagem, sabe, Nicolas? Primeiro você tem que estar organizado aqui dentro para você externalizar isso. Então, eu desenvolvi um questionário de 83 perguntas, onde eu extraio a sua essência, onde eu extraio o seu desejo, onde eu consigo perceber o que você entende como belo. Porque a sua percepção de belo pode não ser a minha, e vice-versa. E tá tudo certo. Então, esse questionário, ele traz à tona quem é de fato o meu cliente, na sua essência. Então, o que eu procuro fazer? Trazer o seu desejo de imagem, a sua percepção de belo, para o que é adequado para ele. Na verdade, eu não imponho nada. É uma construção conjunta. Eu proponho, a gente vai ajustando aquilo de acordo com o gosto, com o sentimento do meu cliente, e a gente vai criando uma imagem forte para ele. Sabe o que eu percebo, Maris? Aquele profissional que coloca na cabeça do cliente aquela história da paleta de cores. Eu tinha uma amiga que a única cor que eu tinha certeza que não ia ficar bom para ela era uma cor que a pessoa virou para ela e falou que fazia parte da paleta de cores dela. Ela simplesmente passou a usar só aquilo, né? Porque ele deu uma paleta de cores, literalmente parece que era isso aqui, ó. Eu sei. Não variava dali. E para ela não funcionava. Parecia assim, se ela estivesse perto de outras pessoas, ela estava perdida. Ela estava assim, desapareceu a pessoa. Ah, mas o meu consultor de imagem falou que isso faz parte da minha paleta de cores. Não está dando certo. Ok. Por isso que eu desenvolvi essa metodologia própria, porque eu não concordo com isso. Eu acho que a sua essência tem que ser representada. O seu propósito tem que ser representado. Se, por exemplo, Nicolas, a minha análise de cor deu uma primavera brilhante, são cores intensas, cores saturadas, cores muito alegres, cores radiantes. E se eu tenho uma personalidade mais fechada, mais recatada, mais tímida, eu não vou me sentir bem com algo que chegue primeiro que eu. Concorda? Então, a minha metodologia, ela traz exatamente isso. Elementos das ferramentas da consultoria de imagem que todo consultor aplica e o trabalho muito minucioso com a personalidade, com o temperamento do meu cliente. Por isso que eu busquei um outro estudo, uma outra ciência dentro da minha metodologia que chama visagismo. Eu ia te perguntar sobre isso. O que é o visagismo? Porque a gente sempre ouve falar de cabeleireiro. O cabeleireiro, ele é visagista e aí ele sabe a forma correta. Como que isso funciona na sua profissão? Então, a minha profissão, ela é muito mais abrangente do que se conhece, porque na consultoria de imagem a gente não se apega somente ao corte de cabelo ideal para determinado rosto. Mas a gente primeiro analisa o temperamento do cliente. A gente faz uma leitura de estilo, por exemplo, no seu caso. Se eu fosse fazer uma leitura de personalidade a seu respeito, eu diria que você pensa demais, que você é 24 horas com essa cabeça funcionando, que você planeja muito, que você sonha muito. Então você é um sonhador. Eu diria para você que a gente tem que adequar alguma coisa, por exemplo, na sua personalidade, a sua personalidade com a sua imagem. Porque quando você muda o externo, você reflete na atitude, no interno. Então eu diria, olha, você sonha demais, a gente precisa trazer um hashtag real para a sua realidade, para a sua situação. Eu iria trazer algumas ferramentas para isso. Por exemplo, usando os recursos das roupas, usando o recurso do corte de cabelo, usando o recurso, em caso de mulheres, da maquiagem certa, do esmalte certo, da joia certa, entendeu? Então, o visagismo é a ponte entre a sua personalidade e o seu propósito. Eu vou criar uma imagem nesse meio termo que adeque essa personalidade ao que a gente quer. Por meio de tudo isso, da cor ideal, do corte de cabelo ideal, da maquiagem ideal, do figurino ideal e de todas essas, do comportamento ideal, de todas essas ferramentas para a gente alcançar o nosso objetivo. E aí é onde acaba vindo a história do além da imagem. Exatamente, né? exatamente. Porque você simplesmente só faz uma extensão da personalidade da pessoa. Exatamente, eu faço uma extensão, uma adequação, né, para o que é devido, para o que é, digamos assim, correto, do que favorece o tipo físico dela, do que favorece a cor de pele mesmo, né, para cores que favorecem mais, tirar cores que favorecem menos. Mesmo porque, Nicolas, o verde, por exemplo, ele tem várias nuances.
Se a minha cliente usa verde, ela pode não usar um determinado verde, mas eu tenho uma infinidade de outros que ela pode trazer para a imagem dela. Então, comigo não existe o pode, não pode. O pode, não pode só existe quando você, de fato, não se reconhece dentro do que é proposto. Então, conta pra mim, desculpa te interromper, mas Imagina. conta pra mim e conta pra eles que estão lá em casa. Eu falo assim, eu chamo você pra conversar, aí eu sou ansioso, né? Todo mundo sabe que eu sou ansioso. Eu sou ansioso, eu falo assim, Maris, então, se eu começar com você, semana que vem tá ótimo, já. Eu já tô bem, assim. Quanto tempo demora isso? Não é bem assim. Primeiro a gente passa por esse processo investigativo. Eu entrego para você o que eu considero um projeto de imagem ideal, envolvendo a minha análise de consultoria de imagem, envolvendo a minha análise de visagismo. Em cima desses serviços, hoje a gente conta com 33 serviços. Em cima desses serviços que eu detectei que vão melhorar a sua imagem como todo, a gente vai desenvolvendo. Aí nós vamos marcando e trazendo profissionais para nos ajudar nessa tarefa. Aí você fala, mas por quê? Você não executa todos esses serviços? Não. Porque, por exemplo, quando eu vou atender um artista e que ele precisa ter um bom desempenho de palco, eu trago um coreógrafo. Eu gosto de especialistas. Eu gosto de estar cercada por especialistas. Até porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Não de jeito nenhum, não conseguimos. Não adianta tentar. E a pessoa que fala que faz, não faz tudo pela metade. Não, eu não acredito muito nisso. Eu tenho hoje dentro da minha equipe de parceiros e colaboradores diretos, uma equipe de 12 profissionais. Então esses profissionais, eles são multidisciplinares e estão aptos e são especialistas de fato para atender qualquer natureza de problema vinculado e relacionado à imagem, que também é comportamento. Imagem é comportamento. Porque na verdade você apareceu, você começa a ser seguido, né? Exatamente. A partir dali, aquela história de... Aí a gente voltando para o artista, ele vira um modelo, né? E as pessoas Formador de opinião, formador né? de opinião. E aí a imagem é muito importante porque tem aquelas pessoas, né, que aprontam por aí. Então, assim, não dá para seguir esse tipo de gente. Mas quando a gente percebe que um artista mudou, a gente percebe, é muito nítido a gente perceber que, por exemplo, as cantoras de funk, por exemplo, é muito diferente quando elas aparecem para dar entrevista. Elas aparecem mais sofisticadas, diferente daquele do clipe, diferente do palco. E elas estão sempre mais sofisticadas, né? E isso é relacionado a um trabalho bem feito. Exatamente. Né? Porque não necessariamente aquele personagem do palco precisa ir para entrevista. É sobre isso. Ir para uma entrevista de 10 da manhã. É sobre isso. Então isso é palavra-chave, é adequação. Então essa pessoa, ela tem um momento palco e um momento vida. Alguns têm um momento empresário. Então, de acordo com a sua fala, de acordo com a situação, com a ocasião, com o momento, com o horário, com o seu papel naquele determinado evento, é que você tem que se vestir. Se for algo que exige mais, por exemplo, o seu lado mais empresário, porque hoje tem muito artista que conduz a própria carreira. Então, a minha recomendação é que o meu artista vá com uma roupa... digamos, não necessariamente formal, né, porque a gente traz essa pitadinha do criativo artístico, mas uma roupa mais discreta, mais elegante, uma alfaiataria muito bem cortada, uma cor mais elegante que passa credibilidade. Agora, se o meu artista está em cima do palco, eu quero que ele brilhe, que ele seja radiante, que ele comunique com o público certo dele. Se for uma pegada mais country, em que ele venha com esses elementos. Se for um funk, por exemplo, um hip hop, que ele venha com esses elementos. Por quê? Porque cada um desses tem sua tribo, Nicolas, concorda? Concordo. E a imagem, o que é? É uma linguagem não verbal. Então ele comunica com o visual com todas as tribos deles. Então tem que ter muito zelo. Por isso que eu nunca visto um artista de acordo com o meu gosto pessoal. Meu gosto pessoal não tem nada a ver com o meu trabalho. Porque o meu trabalho é feito para servir o outro, para projetar a imagem do outro, e não a minha imagem sobre o outro. É a mesma coisa assim, eu sou assessor de imprensa, né? Aí, às vezes eu estou fazendo algum evento, eu estou acompanhando algum cliente, e a pessoa fala assim, vem tirar uma foto. Eu falo assim, eu estou trabalhando, gente. Não, mas vem tirar uma foto. Aí, eu falo assim, eu estou trabalhando, geralmente eu não apareço.
as pessoas não entendem, porque tem assessores de imprensa aqui em Goiânia, que eu recebo às vezes lá para minha coluna, porque eu tenho uma coluna social, eu recebo, assim, 16 fotos, o assessor está nas 16 fotos. Então eu falo que é uma questão assim, de bom senso, eu falo que na vida tudo é uma questão de bom senso, né? Porque não é a gente quando está trabalhando, não somos nós. Eu quero aparecer quando eu estou aqui. Claro, quando eu estou indo a um evento, aí eu sou convidado por causa do programa. Então aí tudo bem. Agora, eu acompanhando um cliente, não, eu desapareço ali. Né? Maris, já aconteceu de você ter todo esse trabalho, chegar a pessoa e falar assim, não gostei de nada. Ai, será? Não, mas a gente sabe que tem gente que ela pode até ter gostado, né? Mas tem aquela pessoa que ela quer sempre dar a última palavra. Não, assim, de não gostei de nada nunca aconteceu. Já aconteceu da pessoa mudar a formação de figurino em cima do horário do DVD. Foi tudo aprovado e na hora do DVD pegou uma peça aqui, outra peça ali e subiu pro palco do jeito que ela bem entendeu. Até falei, olha, não quero que coloque o meu nome nesse DVD, porque eu não concordo com isso e com isso. E eu não crio imagens para os meus artistas para leigos, eu crio imagem para críticos, pois vocês são figura pública. E também foi a primeira e última vez, porque ou confia ou não confia. O trabalho de consultoria de imagem é um trabalho de muita entrega. Mas sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, eu tenho uma decisão de te contratar. Aí eu te contrato, você tem todo um trabalho em cima daquilo. Para depois da que você trazer para mim, eu falar assim, ela fez isso, mas eu não gostei, eu vou fazer isso. Não era muito mais isso, assim, mas eu não gostei disso, vamos mudar. Você formular... não, na verdade até gostou, né, na hora. Aí, de acordo com o humor, de acordo com a situação, mudou de última hora. Mas a gente sempre aprova os figurinos antes e tá tudo certo. Eu acho que isso mas eu achei um pouco deselegante e eu não gosto de trabalhar com pessoas deselegantes. Na verdade, é aquela pessoa que ela quer aparecer mais que a outra. Então, assim, não adianta. Não, eu sou muito respeitosa, sabe? Eu acho que para eu conseguir conduzir o meu trabalho, eu tenho que ser muito respeitosa com todas as pessoas que passam por esse processo. E eu acho que é assim com qualquer profissão, né? Qualquer profissão, mas tem pessoas que são muito difíceis. Eu falo que nessa área que a gente está, eu sempre fui estilista, eu trabalhei com noiva e festa há muito tempo, então sempre tinha algumas pessoas assim, na última prova ela querer mudar a roupa. Toda, praticamente. Mas isso está muito vinculado hoje, Nicolas, eu observo. Eu até falo, noiva e produção de DVD, o que se decide antes não se muda de última hora. Porque a mudança de última hora, pasme, não é porque a pessoa não gostou. É sobre o estado emocional da pessoa. Então ela está no estado emocional tão assim... desequilibrado, que é normal, porque vem aquela ansiedade, vem aquela expectativa em cima do trabalho, vem aquele medo de errar. Então ela coloca uma expectativa tão grande que acaba gerando uma certa ansiedade. Aí ela quer mudar de última hora uma produção que já foi vista, experimentada e aprovada. Eu simplesmente eu falo, não vamos subir de acordo com o que foi aprovado. Porque aquilo ali, elas me agradecem muito depois. Porque aquilo ali nada mais é que a ansiedade falando mais alto. Eu lembro que uma vez eu tinha uma noiva e eu raramente ia a casamentos quando o vestido era meu, né? E não é por causa da noiva, não. É porque chega lá, as amigas da noiva, acontece alguma coisa com os vestidos que não são meus, aí fala assim, não, chama o Nicolas, é o estilista da noiva, vai resolver. Então eu nunca gostei muito. Mas eu já cheguei aí para um casamento, e a noiva chorando dentro do carro, chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu contratei flores vermelhas, e lá na igreja tá tudo branco. Eu falei assim, você já entrou na igreja? A igreja tá um espetáculo. Tudo branco, com branco e verde. A igreja tá impecável. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, não, nem se não tivesse. Ninguém sabe que você contratou as vermelhas. Então aproveita, depois você vai e processa a pessoa das flores vermelhas. Mas até então, a pessoa trocou. Ela fez o contrário, na igreja e no salão. Porque as brancas eram pro salão. E aí, eu falei assim, a hora que você chegar e entrar, você vai ver. Mas a princípio, ninguém sabe. Então, vai tranquilo no casamento. Mas isso eu acho que é sabedoria dos profissionais envolvidos. Por exemplo, quando tem algum cliente meu que passa por uma situação assim difícil de ser resolvida em cima da hora de atuação, eu já falo para todo mundo, blinda, não deixa chegar nada. Porque se interfere,
na atuação. Isso interfere no desempenho, na Se tiver desenvoltura. um pouquinho assim na dúvida, acaba. Né? Não pode. Não só sobre o figurino, mas sobre tudo que envolve, né, o meu cliente. Gente, vocês que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Maris, o Instagram dela tá aqui, vocês dão uma olhadinha lá. Mas é muito interessante o trabalho, porque aqui não dá tempo pra gente falar todo o trabalho da Maris, mas eu tava lendo, eu tava vendo algumas coisas, eu tava vendo algumas imagens, e o que mais me chamou a atenção é que o trabalho, assim, é de uma forma tão natural que você olha pra pessoa, parece que ela nasceu daquele jeito e ela escolhe todos os dias a maior tranquilidade, parece, né? Então isso é reflexo de um trabalho bem feito, gente. Porque quando você vê o artista meio bagunçado daquele jeito, ou ele resolve fazer desse jeito por conta dele, ou ele não tem um profissional que funciona, né? Então, assim, para artista, a gente sempre fala de artista, porque para artista é o mais que está em evidência e é o que mais precisa disso, porque às vezes ele chega de um jeito que ele já passou por um monte de lugares. Não é igual um empresário que está sempre trabalhando ali, de terno e gravata, não tem muito assim aquela coisa do ousar, né? Mas o artista não, se ele não tiver um apoio muito grande de uma equipe bem feita, ele se perde. Ele se perde em termos de imagens, tranquilamente. A maioria das vezes a demanda, né, é muito alta, e a gente bem sabe que imagem para artista, para figura pública de modo geral, é investimento, não é gasto, né? Que a gente sabe que quando a imagem é forte, Nicolas, ela abre porta para o comercial de uma forma assim espantosa. Às vezes o meu cliente ganha mais com comercial do que com show em determinados meses. Por quê? Porque o comercial toma uma proporção muito alta, né? A pessoa começa a ter credibilidade. Total, a imagem passa isso, a imagem passa credibilidade, respeito, a imagem abre portas e tudo isso. A imagem te facilita relacionamentos, a imagem, enfim, ela te projeta ou te aniquila. É isso mesmo. E eu vou falar uma coisa aqui. Igual as pessoas... Como eu dou aula de etiqueta, às vezes as pessoas falam assim, mas a etiqueta é frescura. É a mesma coisa, tá? Não é frescura. Se você não quer contratar um profissional assim, é um problema particular seu. Agora, verdade. Não é frescura. Igual terapia não é frescura. Isso são profissões que surgiram para ajudar as pessoas. Uma etiqueta bem feita, você não precisa necessariamente almoçar numa mesa posta com 50 talheres. Não, é saber usar cada um deles da forma correta em determinadas situações. É a mesma coisa da Maris, né? É saber assim, chega um ponto que você não precisa toda hora ficar ligando para a Maris. Você já aprendeu com ela pegar aquela roupa e combinar com a outra. Mas sabendo que se você precisar, ela tá lá. Né? É esse tipo de profissional. Aquela pessoa que te deixa dependente não é profissional, não. Ela não sabe trabalhar. Maris, foi ótimo ter você tudo. Aqui. Eu preparo os meus clientes para eles andarem. Porque eu acho que é primordial isso. Pernas, para eles identificarem o que é certo, o que é errado. Porque eu não vou estar com os meus clientes 24 horas. Se eles viajam, se eles precisam de uma urgência, de uma emergência, eles vão saber, eles vão ter adquirido conhecimento para poder fazer bonito. E procura, Maris. Se você tiver na dúvida, procura, porque vocês vão gostar do trabalho. Vai ser um prazer. E é com essa naturalidade que eu estou te falando. Eu já percebi. Já, né? Já percebi, porque assim, gente, parece que é muito fácil. O trabalho maior é dela. Né? Não é nosso porque já vem mastigado pra gente. Total. Então, assim, o trabalho maior é dela. Então, assim, é só você ter um pouco de paciência. Eu que sou ansioso falando isso, é ótimo. Mas, assim, é só você ter um pouco de paciência que você vai ver o resultado lá na frente. Maris, nosso tempo é pouco. Nossa conversa já acabou. Tá uma delícia. Então, assim, mas tá ótima. Eu vou tentar trazer a Maris outras vezes, pra gente sempre conversar. Sempre que você tiver alguma coisa também, entre em contato com a gente. Da hora! Né? Pra falar assim, eu acho isso interessante, a gente podia qualquer dia conversar. Tá legal. É porque se ela entrar em contato, a gente consegue. Porque a agenda dela, assim, da mesma hora que ela tá aqui, ela já não tá, então assim, a gente tenta, a gente vai tentar. Mas agora eu tenho contato da Vanessa. Eu tenho contato da Vanessa, a Vanessa trabalha com a Maris, é mais fácil, então eu vou direto na Vanessa. A Vanessa que cuida da minha agenda, porque todo dia eu tô num lugar diferente, eu tenho cliente aqui no Brasil, quase todos os estados, tem cliente hoje na França, nos Estados Unidos, então é bem corrido mesmo. Não, a Vanessa foi uma gracinha pra me atender, então assim... É porque tem pessoas que têm profissionais que trabalham com elas que são piores do que elas. Então, assim, a gente não consegue. A pessoa tá lá, a função é essa, e a gente não consegue. A Vanessa não, eu mandei assim, ela me respondeu. Aí ela já me perguntou, eu já respondi, e foi fazendo assim, foi tudo tranquilo. Sabe? São pessoas, é assim, gente, vou dar uma dica de WhatsApp.
pessoas falam que eu sou chato com esse negócio, mas se você não puder responder a pessoa, não abra a mensagem. Se você não consegue deixar aquele negocinho seu azul, é porque alguma coisa está escondendo lá. Então, assim, não vai responder, não abra. Não existe, eu ouvi essa semana passada. Ah, Nicolas, mentalmente eu te respondi. Aí você já imagina mentalmente o que eu respondi, né? Então, não abra, gente. Mari, juro, eu não me importo se a minha mensagem ficou 2 dias no seu celular. Entendi. O que me incomoda é a pessoa abrir, não responder e falar assim, nossa, eu abri na hora, mas não deu tempo, abri no trânsito. Não abre. Mas eu prefiro fazer isso. Eu deixo quando não consigo, por algum motivo, eu estou com um cliente, eu gravo num programa, enfim. Aí ou no trânsito, eu deixo e depois eu abro à medida que eu posso responder. Eu vejo direitinho, eu respondo, agora não abro. Acho que é mais elegante agir dessa muito forma. mais. Então, assim, não, porque tem umas pessoas, mentalmente eu respondi. Aí eu vou começar a responder. Mentalmente também. Eu não quero nem ouvir isso. Nossa, é horrível isso. Gente, foi ótimo ter a Maris aqui. Maris, foi de verdade, foi muito bom. Eu já tenho um tempo que eu estava tentando trazê-la aqui. Gostei demais. Vamos combinar mais vezes. Vamos, será um prazer. Será um prazer. Eu espero que você goste dos chocolates, viu? O chocolate, a Maris, ela não... Como ela não... Vai ficar aqui. Como a Maris divide, é uma pessoa boa, gente. Eu não cheguei nesse grau de evolução de dividir chocolate. São 2 coisas que eu não divido na vida. É chocolate e torrone. Torrone é um doce da minha infância. Eu não divido torrone com ninguém. Torrone é aquele compridinho. Não divido. E chocolate também não. Não divido nem com mulher grávida. Eu tenho dificuldade de dividir jabuticaba, mas isso é um próximo assunto. Ah, não, mas jabuticaba também, você pega uma árvore, você pode chamar 15 pessoas que a jabuticaba não acaba, né, gente? Maris, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com você, um papo descontraído, inteligente, gostoso. E gostei bastante também. Foi pra gente, foi muito gente. bom. Sempre que der, vou trazer a Maris aqui de volta. Se vocês quiserem, mandem perguntas pra gente também, que a gente vai respondendo, tá bom? Foi ótimo estar com vocês também. Até o próximo programa. Até o próximo, gente.